Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Emmanuel. Deus seja por você. Aleluia. Aleluia. Agradeça a Deus por sua graça. Agradeça a Deus por sua presença poderosa, que sempre está conosco. Que privilégio raro participar das bênçãos de Deus. Sim, hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje é o tempo de Deus para os seus negócios. Diga ao seu vizinho, hoje é o tempo de Deus para a sua carreira. Hoje é o tempo de Deus para as suas bênçãos, cura, libertação e progresso, porque o tempo de Deus é o melhor. Aleluia, podem se sentar. Espectadores ao redor do mundo, conecte-se conosco pela fé. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida, porque o tempo de Deus é o melhor. No tempo de Deus, tudo é excelente e lindo. Esperar pacientemente pelo tempo de Deus é a melhor decisão que você pode tomar nessa vida, porque o tempo de Deus é o melhor. Quando fazemos as coisas no tempo de Deus, certamente teremos o melhor. Faça essa declaração. Diga, eu vou esperar pelo tempo de Deus. Eu vou agir no tempo de Deus. Eu vou agir na vontade de Deus, nas promessas de Deus para a minha vida. Aleluia. Isso nos leva ao título da mensagem, Agindo na vontade e nas promessas de Deus. Diga ao seu vizinho, agindo na vontade e nas promessas de Deus. Agindo na vontade e nas promessas de Deus. Sim, conhecemos a Deus pela palavra que Ele diz a nós. O profeta T.B. Joshua dizia que a palavra de Deus reflete o caráter dele. Ou seja, a palavra de Deus revela a personalidade dele. A palavra de Deus representa a personalidade dele. Ela representa o coração de Deus. E o coração de Deus é a sua vontade, suas promessas para as nossas vidas. E a promessa e a vontade de Deus para as nossas vidas estão gravadas na palavra de Deus. A promessa e a vontade de Deus são o mesmo que o desejo, o plano e o propósito dele para as nossas vidas. O profeta T.B. Joshua dizia, conhecer o propósito da vida é conhecer o Criador da vida. Conhecer o propósito da vida é conhecer o Criador da vida. E todos nós sabemos que o nosso Criador é o Deus do universo. Então, que a vontade dele seja feita. Diga que a vontade dele seja feita. Diga que a vontade dele seja feita. Porque sem a vontade dele para as nossas vidas, nossa fé não é verdadeira. Sem a vontade de Deus, nossa fé não é o quê? Verdadeira. Vamos abrir rapidamente no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma oração baseada nas Escrituras abre a porta para o Espírito de Deus. Anotem isso, uma oração baseada nas Escrituras abre a porta para o Espírito de Deus. Uma oração baseada nas Escrituras libera o poder de Deus. Tudo o que Ele requer, suas promessas, a oração baseada nas Escrituras libera o poder de Deus. Orar de acordo com as Escrituras é orar de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembre-se, as promessas de Deus estão na palavra de Deus. E a palavra representa a sua personalidade. Cristo e a palavra são um só. Cristo e a palavra são o quê?
A palavra de Deus habitando no seu coração é equivalente ao ser pessoal de Cristo habitando em você. Não há outra forma de crer a não ser agir no que Deus falou. Diga ao seu vizinho, não há outra forma de crer a não ser agir no que Deus falou. Lembre-se que as promessas de Deus são as palavras dele. Então, não há outra forma de crer senão agir nas promessas de Deus para as nossas vidas. Crer exige ação. O problema de crer se torna fácil quando sabemos que é simplesmente agir no que Deus falou. Aleluia! Vamos abrir novamente em Romanos capítulo 10, vamos ler o versículo 10. Que diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça. Então, quando a palavra de Deus diz que com o coração nós cremos, o que isso quer dizer? Significa que o nosso espírito, ou seja, o nosso coração, age na palavra, não nos nossos sentimentos ou nas nossas emoções. Nosso coração age nas promessas de Deus sobre a nossa vida, não nos nossos sentimentos ou emoções. Como nós agimos na palavra de Deus para as nossas vidas? Devemos fazer da palavra de Deus uma parte integral do nosso ser. Como? Permitindo que a palavra de Deus nos domine, quero dizer, que governe o seu coração. Diga ao seu vizinho, faça da palavra de Deus parte integral do seu ser. Faça da palavra de Deus parte integral do seu ser. Deixe que a palavra te domine. Quero dizer, que governe o seu coração. Sim, a palavra se torna parte de nós pela meditação. A palavra de Deus se torna parte de nós pela meditação. Quando a palavra de Deus domina o seu coração, ela influencia a sua conduta e o seu caráter. Influencia tudo sobre você. E de fato, por sua própria natureza, ela mudará você. E quando a palavra de Deus domina o seu coração, você olha, age, pensa de acordo com a vontade e a promessa de Deus para a sua vida. Diga ao seu vizinho, quando a palavra de Deus domina o seu coração, quando a palavra de Deus domina o seu coração, você olha, age, pensa de acordo com a vontade e a promessa de Deus para a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e também em Salmos 1, versículo 1 ao 3. Josué, capítulo 1, versículo 8. Também vamos ler Salmos 1, 1 ao 3. Acharam? Que diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos para Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer, nosso sucesso, nossa vitória, nossa autoridade estão na palavra de Deus. Anotem isso. Nosso sucesso, nossa vitória, nossa autoridade estão na palavra de Deus. O que você faz com a palavra de Deus importa. Não te ouvi. Sim, meditação na palavra é uma visita a Deus. Sim, a meditação na palavra é uma visita a Deus. Então, medite na palavra
de dia e de noite. Passe-a constantemente pelo seu coração, várias vezes. A janela para trazer o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Diga ao seu vizinho, medite na palavra, dia e noite. Passa constantemente pelo seu coração, várias vezes, de novo. Aleluia. A meditação nos mantém constantemente em sintonia com a promessa de Deus para as nossas vidas. A meditação nos mantém constantemente em sintonia com a promessa de Deus para as nossas vidas. Te mantém constantemente no caminho da vontade de Deus para a sua vida. Cria uma consciência constante do que a palavra de Deus está falando sobre sua vida e sua situação. As palavras do profeta TB Joshua: não há estado de ser mais recompensador que viver em sintonia com a palavra de Deus. Não há situação do ser humano que seja mais recompensador e frutífero que viver em sintonia com a palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, não há situação do ser humano que seja mais recompensador que viver em sintonia com a palavra de Deus. Aleluia. Antes de eu revelar o segredo do sucesso dele, anotem isso. Ele dizia: quanto a mim, TB Joshua, eu medito na palavra dia e noite, e tudo o que eu faço prospera. Ouçam atentamente de novo. Ele dizia: quanto a mim, TB Joshua, eu medito na palavra dia e noite, e tudo que eu faço prospera. Você deseja viver corretamente com Deus? Caminhar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Então entre já na meditação. É preciso entrar na meditação. Não os escutei. Não os escutei. Meu mentor, o profeta TB Joshua, dizia: a sua palavra pode se tornar a palavra de Deus, e a palavra de Deus pode se tornar a sua palavra. A palavra de Deus permanecendo no seu coração te dá uma autoridade no céu. A palavra de Deus nos leva além do conhecimento para a presença de Deus. A palavra de Deus nos dá o real valor da promessa de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos dá o real valor da promessa de Deus na nossa vida. Quando você fica doente, você diz: como posso falar de enfermidade quando a palavra de Deus diz que por suas feridas eu fui sarado? Quando você está para baixo e necessitado, você diz: como posso falar de pobreza quando a palavra de Deus diz que eu sou abençoado? Quando você vive constantemente em sintonia com a promessa de Deus para a sua vida, não importa a sua situação, não importam os desafios que vierem no seu caminho, povo de Deus, você nunca é abalado. Não importa a flecha que Satanás lance contra você, você nunca é abalado, porque você conhece a vontade de Deus, a promessa, conhece a palavra de Deus para a sua vida. Na pobreza, você fala sobre bênção. Na enfermidade, você fala sobre boa saúde. Na dor, você fala sobre cura. Na escravidão, você fala sobre liberdade e salvação. E no livro de Jeremias 29:11, ele diz que as suas promessas para nós são de bem e não de mal, são de prosperidade para nos dar o futuro que desejamos. Ele nos prometeu e Ele nunca falhará. Siga-o, porque a sua fidelidade é infinita. He has promised he will. I will follow. He has promised. Oh, he will never fail. He's faithful.
No livro de Isaías 55, ele diz que a sua palavra certamente se cumprirá, enquanto ele trouxer a chuva e a água para a terra. Ele dá semente ao semeador e comida para o que come. E a sua palavra, ao seu respeito, cumprirá o propósito que ele traçou. Essa é a promessa de Deus para a sua vida hoje. No nome de Jesus. Pode se sentar. Como um homem de visão, como um homem de propósito, foque no seu destino e não na sua situação. O homem de visão foca no quê? No seu destino, na promessa de Deus para a sua vida e não na sua situação. Não no que acontece ao seu redor. Diga ao seu vizinho, um homem de visão. Como um homem de visão, foque no seu destino e não na situação. De novo. Não os escutei. No livro de Salmos 138, 2, diz que ele honra a sua palavra acima do seu nome. Ele honra a sua palavra acima do seu nome. Portanto, permaneça firme na palavra de Deus e ela se cumprirá na sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8, versículo 36. E veja as promessas de Deus para as nossas vidas. Veja o plano desejado que Deus tem para nós hoje. João 8, 36. Que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, sua carreira, seus negócios e tudo que estiver cativo de Satanás seja liberto no nome de Jesus. Hoje, sua família, qualquer coisa cativa por Satanás seja liberta em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga ao seu vizinho, eu vou agir na promessa de Deus. Eu vou agir na vontade de Deus para a minha vida e não serei abalado. Não serei abalado. Não serei abalado, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Obrigado, Senhor. Lembre-se, povo de Deus. A oração baseada nas Escrituras abre a porta para o Espírito de Deus. A oração baseada nas Escrituras libera o poder de Deus. Então, orar de acordo com as Escrituras é orar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então, preencha a sua oração com as Escrituras. Preencha a sua oração com as Escrituras. Preencha a sua oração com as Escrituras. Significa orar de acordo com a palavra de Deus. Fazer a palavra de Deus o padrão da sua oração. Preencher sua oração com as Escrituras significa fazer da palavra de Deus o quê? O padrão da sua oração. Onde Deus guia, Ele provê. Onde Deus guia, Ele direciona. Para desfrutar da promessa de Deus para a sua vida. Para caminhar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Anote isso. Seu coração e a sua boca devem andar juntos. Seu coração e sua boca devem andar em concordância com a palavra de Deus. Isso significa que sua boca deve constantemente falar a palavra de Deus, não importa a sua situação. Você diz, estou andando nas promessas de Deus. Estou vivendo firme, permanecendo firme, me movendo firme em tempos instáveis. Eu escolho não andar em preocupações. Eu escolho não andar em dor. Eu escolho não andar na pobreza. Eu escolho não andar em confusão. Eu escolho não andar no fracasso. Eu escolho andar na promessa de Deus para a minha vida. Diga, estou firme nas promessas de Deus para a minha vida. Eu estou vivendo firme, permanecendo firme, me movendo firme, andando firme em tempos instáveis.
Eu escolho não andar em preocupações. Eu escolho não andar na dor. Eu escolho não andar em confusão. Eu escolho não andar na pobreza. Eu escolho andar na promessa de Deus para a minha vida. Tenham isso sempre em seus corações, povo de Deus. Que a vontade de Deus e a promessa de Deus estão na palavra dele. Então eu oro para que a palavra de Deus, através do seu Espírito, abra o seu coração e te dê a graça de agir de acordo com a vontade dele, de agir de acordo com a promessa dele, de fazer da palavra dele padrão para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a sua palavra no centro dos nossos corações.